Olá, queridos amigos, queridas amigas. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso Evangelho. Nós somos o Grupo Espírita Casa do Caminho. Estamos situados na Rua Estado de Israel, 59, no bairro da Vila Mariana, em São Paulo, Brasil. E o Evangelho é aquele momento em que nós nos reunimos para refletir sobre os ensinamentos de Jesus. E quem trará esses ensinamentos hoje é o nosso querido César, com o tema A Carta Viva, Depoimento sobre a Imortalidade. Então, neste momento, convidamos a todos que busquem um lugar calmo e tranquilo, de preferência longe de interrupções, de distrações, e procuremos nos sentar em uma posição confortável, e aqueles que assim desejarem, podem fechar os seus olhos. E vamos prestando atenção na nossa respiração, fazendo algumas respirações bem profundas e calmas. E à medida que nós vamos inspirando e expirando, vamos nos desligando do nosso dia, vamos nos permitindo focar neste momento, nos permitindo dar este presente de estarmos presentes aqui, agora. Elevamos o nosso pensamento até ao nosso Pai maior, ao nosso Mestre Jesus, a todos os benfeitores espirituais aqui presentes, nossos mentores, os mentores da Casa do Caminho, a Itaporã. Gratos que somos pela oportunidade de estarmos reunidos hoje neste Evangelho. Sentimos a presença amorosa de Jesus entre nós. Sentimos as suas bênçãos nos envolver e o seu amor tocar profundamente o nosso coração. E com o Cristo, estamos em harmonia com a vida, em harmonia com a obra do Pai. Pedimos ao Mestre, a toda espiritualidade amiga, que envolva o nosso querido César em muita luz, para que ele possa nos presentear com mais uma linda reflexão. E assim, felizes de estarmos aqui, com muita fé e esperança, damos início ao nosso Evangelho de hoje. Que assim seja, graças a Deus. César, por gentileza, seja muito bem-vindo. Boa noite, Rogério, Regina, toda a equipe de apoio, né, que está nos acompanhando nessa oportunidade, e a todos os internautas vinculados, né, ao Grupo Espírita Casa do Caminho, nessa sequência de estudos sobre o Evangelho, e nós estamos, uma vez por mês, dando assim um atendimento a capítulo por capítulo daquele nosso livro Epístolas de Paulo, à Luz do Espiritismo, da editora O Clarim. E hoje, né, nós vamos dar continuidade
analisando dois assuntos básicos que nós destacamos na segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Lembrando, né, que Paulo, na sua segunda grande viagem, ele chega ao continente europeu pela região da antiga Macedônia, Grécia, né, na época dele já todas elas províncias do Império Romano, e ele passa por algumas cidades até chegar à cidade de Corinto, que era uma cidade bastante problemática, mas ele funda ali grupos de seguidores de Jesus. Os acompanha durante 1 ano e meio. Veja, ele ficou um período prolongado, né? Ali em Corinto. Aí ele se dirige a Éfeso, né? Do outro lado do mar, já na antiga Ásia Menor, atualmente Turquia, né? E em Éfeso ele permanece, inclusive, 3 anos. E no período que ele está em Éfeso, ele recebe emissários ali da cidade de Corinto que solicitavam o retorno dele para atender algumas necessidades e dar algumas orientações, provavelmente corrigindo alguns rumos, né? Ou tendências de rumos por algumas influências negativas que estariam lançando, né, sobre aquele grupo que ele havia fundado de estudos, né, de seguidores de Jesus. Então, foi quando ele escreveu a primeira epístola aos Coríntios. Passado algum tempo, ele é instado outra vez a atender aquele grupo, e, óbvio, ele não podia sair de Éfeso, não podia voltar a Corinto, aí ele escreve a segunda epístola aos Coríntios. Então, é exatamente essa segunda epístola aos Coríntios que nós estaremos destacando hoje 2 aspectos. A questão do conceito de carta viva e a questão também do depoimento de uma manifestação de ordem espiritual, muito significativa, aliás. Então, Paulo escreve essa segunda epístola aos Coríntios provavelmente no ano de 55 ou 56 da nossa era, né? E como base, né, tema central, como sempre, ele parte para mostrar a nova visão sobre Deus, diferente daquela que ele possuía, né? Enquanto ele se consagrou como um doutor da lei, especialista no Torá. Mas agora, como seguidor de Jesus, ele seguia os conceitos trazidos por Jesus, que era do Deus Pai, do Deus que era Pai de todas as criaturas, sem distinção de raça, de origem, né? Nada disso. E ele passa, então, a falar sobre Deus, era um hábito nas suas epístolas, e tece considerações, inclusive longas, sobre imortalidade da alma. Mas aparecem, como sempre também, algumas recomendações específicas, sempre vinculados às questões éticas, à conduta moral, né? A conduta que seria coerente com o ensino de Jesus. E essa era uma preocupação de Paulo, principalmente para aqueles cristãos iniciantes ali de Corinto, que era uma cidade muito problemática, como nós já comentamos em reunião anterior. Então, nesse meio de tempo, né, entre a primeira e a segunda carta, ele recebeu várias informações e que demandaram, então, a necessidade dele redigir, inclusive, ele recebeu a visita dos jovens Timóteo, Tito, que davam um apoio a ele ali em Corinto também. E quais essas preocupações, elas tinham a ver, inclusive, porque havia lá em Corinto aqueles que questionavam a chamada, entre aspas, autoridade, né, de Paulo. Havia algumas tendências, inclusive, de judaizar aqueles ensinamentos, adaptando não a tradição
do judaísmo, outros querendo levar para um lado mais intelectual, ou seja, havia sempre uma tentativa de limitar ou de imiscuir ideias diferentes dentro dos ensinos de Jesus, que Paulo era um fiel seguidor dos ensinos de Jesus. Então, essa segunda epístola aos Coríntios, é interessante que Paulo ele dá a entender o seu íntimo, o seu coração, a sua personalidade, o seu caráter. Isso é muito importante nós lembrarmos também. Então, né, é uma epístola, inclusive, em que muitas vezes ele foi enérgico, né, nas suas colocações. E Paulo era também uma pessoa firme, enérgica, decidida, e algumas vezes agia como um pai. Então, ele tinha essas características de acordo com a situação. Então, essas cartas, né, que ele escrevia, ele deixa claro, né, que são ensinos firmes, fortes, são graves esses ensinos, mas lembrando que as pessoas passavam, muitas vezes, por uma influência negativa, né? Dizendo, por exemplo, que o corpo é fraco e a palavra desprezível. E aí ele faz aquela conclamação ao coração do povo de Corinto, né? Então, chama também, faz um apelo para que eles prestem atenção nas suas consciências, né? Então, com muita simplicidade e chamando a atenção a sinceridade com relação a Deus, e não apenas, ele dizia, com a sabedoria carnal, quer dizer, a sabedoria do encarnado, de faixas, né, de intelectualidade daquela época. Mas ele chamava atenção para a busca da compreensão de uma sabedoria de ordem divina, com base nos ensinos de Jesus. Então, em função disso, é que nós vamos verificar que ele enfrentava reações, enfrentava dificuldades, né? Ou aqueles que o seguiam na cidade de Corinto, mas ele dava orientações. Por exemplo, nessa segunda epístola aos Coríntios, considerando todas essas dificuldades, ele escreveu algo que é magistral, que é importante, inclusive, para nós pensarmos no contexto do mundo que nós vivemos hoje. Por exemplo, no capítulo 4, versículo 9 da segunda epístola aos Coríntios, ele escreveu o seguinte, versículos 8 e 9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Vejam que colocação importante que ele faz, né? Sugerindo algumas reações, algumas atitudes daqueles que já estão absorvendo o ensinamento de Jesus, justamente numa época que havia muita tribulação, muita turbulência, de certa forma, o que acontece em nossos dias também. Então, ele fala nessa carta, no capítulo 3, no versículo 3, porque já é manifesto, escreveu Paulo, que vós sois a carta de Cristo, se dirigindo então aos seguidores de Jesus, que foi ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Veja que comparação bonita que ele faz, simples, interessante, né? E mais importante do que escrever com a tinta é registrar com o Espírito do Deus vivo na nossa intimidade, ou seja, com as ações. Não apenas aquilo que é registrado em pedra, mas aquilo que é registrado pelo coração. Então, essas admoestações que ele nos faz na segunda epístola aos Coríntios é para deixar claro, e isso ele escreve nessa epístola, que quem segue o Cristo, escreveu ele, já é uma nova criatura. E as coisas velhas já passaram. E agora é uma proposta nova. É isso que ele queria deixar muito claro, né, junto
aos seguidores de Jesus naquela cidade complexa, difícil, né, que era a cidade de Corinto. Então, em função disso tudo, ele vai dando as suas orientações para que as pessoas façam uma reconciliação com os ensinos de Deus através daquilo que Jesus nos clareou, né? Então, ele parte para essa ideia da reconciliação, ou seja, compatibilização de propostas, né, de vida de acordo com o ensino moral de Jesus. E ele deixa claro também, nessa segunda epístola, dirigida aos Coríntios, aquilo que está relacionado sempre nas suas colocações como ex-doutor da lei. Ou seja, ele deixava muito claro que o importante não era como as tradições judaicas eram mantidas ou asseguradas, né, na história daquele povo de Israel, de que era importante o seguir-se determinados formalismos, determinados rituais, cerimônias, não é? A questão do templo. Então, ele dizia que essa lei não é o mais importante, mas é aquela que é assentada na fé com obras, na ação. Então, é essa diferenciação que ele fazia, e, para isso, ele tinha toda a autoridade moral, não é? Então, quando ele fala da carta viva que deve ser escrita, na verdade, com base no coração, na vivência, então, na importância da compatibilização do ensino de Jesus com a vida real das pessoas no contexto onde ela esteja habitando. Então, isso aqui caracteriza esse chamamento que ele faz às criaturas, né, de Corinto, nessa segunda epístola, e que ele chama até de reconciliação, e que é uma nova criatura e que tem que deixar um passado para trás e partir para uma nova vida, uma nova exemplificação. Então, isso é que significa as cartas vivas, né? A carta que nós estamos escrevendo, não com tinta, como ele diz, mas com a inspiração divina. A carta que é escrita com base no coração. Então, esse é um aspecto importante dessa segunda epístola aos Coríntios, relacionado, portanto, com comportamento, relacionado com atitudes e o cultivo de valores, né? Novos valores, com base no ensino de Jesus. Mas nessa epístola aos Coríntios, ele parte para dar uma informação muito interessante, que tem a ver com o Espiritismo. E nós vamos destacar aqui o capítulo 12, versículo 1, da segunda epístola aos Coríntios. Veja o que Paulo escreveu. Em verdade, que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Passarei as visões e revelações do Senhor. Aí ele escreve, conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao terceiro céu, e sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Então, esses registros de versículos do capítulo 12 da segunda epístola aos Coríntios também aparece de uma forma muito discreta, passageira, em Atos dos Apóstolos. Então, ele está falando de uma manifestação de ordem espiritual. Então, de um homem que ele conhece há 14 anos e que foi arrebatado ao terceiro céu, foi arrebatado ao paraíso. Pois bem, terceiro céu ou paraíso na verdade, está relacionado também com um conhecimento da tradição religiosa judaica, né, que fala em vários céus.
E esse terceiro céu também é comparável à ideia que o católico tem de paraíso. Então, seria mais ou menos esse nível, uma área, vamos assim dizer, superior. Então, esse homem foi arrebatado a esse nível espiritual superior e ouviu palavras inefáveis. Pois bem, é interessante que os estudiosos da Bíblia, pesquisadores antigos, já na coisa de agora não, ligados à Igreja Católica, ao protestantismo, a universidades europeias, há muito tempo já afirmavam e escreveram que esse registro que ele faz do homem que ele conhece há 14 anos era ele mesmo. Ele estava, na verdade, fazendo um depoimento de uma vivência dele, Paulo. Então, vamos pensar no seguinte: essa epístola que nós estamos comentando agora, a segunda epístola aos Coríntios, ela foi escrita entre os anos de 55 ou 56 da nossa era. Então, ele faz o registro que ele conheceu um homem que, há 14 anos atrás, né, foi arrebatado a esse céu, o terceiro céu, ou paraíso. Então, vamos fazer a conta. 55 menos 14 é o ano 41 da nossa era. Na realidade, o doutor Saulo de Tarso, que não conheceu pessoalmente Jesus, foi fazer aquela famosa viagem a Damasco para tentar prender seguidores de Jesus, inclusive Ananias, aproximadamente no ano 34, 35 da nossa era. Depois nós sabemos que ele passou pelo menos 3 anos em uma tarefa ou num momento intermediário de reflexões, de meditações no deserto. Né? Isso é registrado, ele próprio relata tudo isso. Então, nós vamos chegar aí no ano 47, 48 da nossa era. Aliás, 37, 38 da nossa era, né? Com esses 3 anos. Depois disso, é que ele começa a fazer os seus contatos, né? Com seguidores de Jesus que já havia, inclusive vai até Jerusalém, todos esses fatos, até que ele se cria, né, o primeiro agrupamento de seguidores de Jesus na cidade de Antioquia, que hoje está numa área limite entre Turquia e Síria. Então, ali, ele permanece algum tempo, né, dando toda aquela assistência, e a primeira viagem que ele faz é no ano 48 da nossa era. Então, nós vamos lembrar que ele passou um período de tempo, né, mais de 10 anos, entre a reflexão, adaptação a uma nova proposta, uma nova situação, um preparo de um novo caminho. Aí ele vai consolidar esse caminho nos primeiros agrupamentos que ele funda ali na região de Antioquia, não é? Volta a Jerusalém e aí ele começa a sua romagem, né? As suas viagens no ano 48. Então, vejam, é interessante a gente saber desse período de tempo que coincide realmente com esse homem há 14 anos atrás, quer dizer, o homem que há 14 anos atrás efetivamente aceitou a mensagem de Jesus. Então, veja, aí ele foi arrebatado ao terceiro céu. E ele é claro em dizer, se no corpo, se fora do corpo, não sei. É Emmanuel que, no romance Paulo Estevo, uma obra-prima da psicografia de Chico Xavier, uma obra magistral, que, com base nos Atos dos Apóstolos e nas epístolas de Paulo, ele vai recompondo os fatos, né, de toda a trajetória daquele que era Saulo, se transformou em Paulo e veio a ser o maior divulgador do cristianismo. Então, Emmanuel, ele decifra esses versículos,
dizendo que, na realidade, era mesmo uma vivência de Saulo. Ele ainda não havia assumido aquela identidade de Paulo, porque o nome real dele, israelita, era Saulo. E ele romanizou depois, né, para Paulo. E nessas circunstâncias, então, ele estava passando por um momento difícil de adaptação, de reflexão. Basta nós imaginarmos. Ele era um doutor da lei, então ele tinha uma série de prerrogativas, era um homem importante, um fariseu ortodoxo, não é? Tinha heranças relacionadas com a sua família paterna, e, de repente, ele perde tudo isso. E não só perde tudo isso, como ele passou a ser perseguido e considerado traidor. Então, onde ele comparecia para tentar falar alguma coisa de Jesus aos judeus nas sinagogas, ele era perseguido, queriam prendê-lo, e algumas vezes foi preso, foi apedrejado. Então, ele passou por inúmeras situações complexas. Mas vejam, para que vocês entendam, a situação complexa dele, do homem importante, de destaque, com a vida assegurada, o futuro garantido, de repente cai tudo por terra e ele tem que começar um outro caminho, simples, por ele próprio, com o trabalho manual dele de artesão, porque na tradição judaica ele havia aprendido a profissão original do pai dele, que era de tapeceiro, de um artesão, e é com isso que ele passou a sobreviver. Então, vejam, há um momento assim muito complexo, muito difícil, né, do ponto de vista psicológico para ele. Aí diz Emmanuel, numa noite, o doutor Saulo, o ex-doutor da lei Saulo de Tarso, ele adormeceu depois de intensas preocupações, com toda essa turbulência mental, né, que nós estamos mostrando para vocês. E, ao adormecer, ele se desdobrou. É aquele fenômeno que nós, espíritas, conhecemos nas obras de Kardec, de desdobramento ou emancipação parcial, que pode acontecer durante o sono. Então, o espírito ele se projeta, não se desliga totalmente do corpo, e pode entrar em contato com a realidade do mundo espiritual. E foi o que aconteceu com Saulo. Então, ele sentiu a nova dimensão espiritual, que ele chama de terceiro céu, né? Viu coisas inefáveis, então ele sentiu a diferença vibratória daquele local, não é? E, de repente, diz Emmanuel, ele viu duas entidades que se aproximaram dele, Gesiel e Abigail. Gesiel era o nome israelita, o nome real daquele que adotou o pseudônimo de Estevão e que foi sacrificado justamente pelo doutor Saulo de Tarso. E a irmã dele, Abigail, que era noiva, né, do doutor Saulo de Tarso, embora Saulo não soubesse que eles eram irmãos. Nessas circunstâncias, quando ele vê os dois, ele se emociona, chora e dirige uma série de pensamentos, né, atitudes mentais, e aí Abigail, a antiga noiva, se antecipa. Saulo, por que choras? Se apenas começas. E aí ela vai respondendo mentalmente ao ex-noivo, a Saulo, todas aquelas perguntas, lamúrias, dúvidas, ansiedades que ele demonstrava espiritualmente. E isso daí, Emmanuel registra da seguinte forma. Só que Emmanuel detalha, né, no romance Paulo e Estevão. Ele detalha dando o significado de cada coisa, mas se resume em 4 palavras-chave, né? Todas as orientações dadas por Abigail para Saulo. E essas palavras-chave são perdoa, espera, trabalha. Então, vejam, são aquelas palavras que estimulam a ação, ao trabalho do Dr. Saulo de Tarso, não é? Então, para que ele deixasse para trás
todo aquele passado, aquelas preocupações, e buscasse um novo rumo, um novo caminho. E foi em função desse diálogo espiritual com Abigail que, ao acordar, ele ficou com essa sensação do homem que foi arrebatado ao terceiro céu, que viu coisas inefáveis que ao homem não é lícito falar, porque não seria compreendido naquela época, logicamente. Então, essas palavras do coração é que fizeram com que ele tivesse certeza de um novo caminho que ele deveria seguir. Esse novo caminho, então, veja, ele foi obtido do quê? De um processo de ordem espiritual, anímico, hein? É uma liberação, uma emancipação parcial da alma e entra em contato com a espiritualidade. E isso, inclusive, é descrito em várias obras de André Luiz. Então, na verdade, esse registro dele é um registro de ordem espiritual e que fez com que ele se fortalecesse, que ele encontrasse naquela nova orientação que ele recebeu dos espíritos, no caso da sua antiga noiva, para seguir a trajetória dele. Então, a partir daí é que ele firma o seu novo roteiro de vida, né? Há 14 anos atrás, 14 anos de quando ele escreveu essa epístola, que foi 55, então provavelmente em torno do ano de 41 da nossa era. E o interessante é que esse registro, né, esse depoimento, esse registro que é tão significativo, né, com essas palavras-chave, ama, trabalha, espera e perdoa, de Abigail, é conhecido como o lema de Abigail, né? E que representaram, então, a consolidação de uma nova proposta, de um novo rumo do Saulo em transformação para Paulo. E o interessante é que nessa epístola, né, aos Coríntios, Paulo também faz referência a um conceito interessantíssimo. Ele escreve sobre corpo espiritual. Então, a palavra corpo espiritual tem o significado para nós espíritas de perispírito. Allan Kardec criou o neologismo perispírito, mas significa exatamente corpo espiritual. Então, vejo que isso é uma ideia da predecessora de algumas palavreados espíritas dentro da obra de Paulo. E o interessante é que alguns autores, por exemplo, um pesquisador ligado ao Instituto Presbiteriano Mackenzie, aqui de São Paulo, há uns anos atrás, publicou um trabalho mostrando que em todo o Novo Testamento a palavra espiritual é usada 26 vezes. E dessas 26 vezes que a palavra espiritual é empregada, ele verificou que 24 vezes foram utilizadas pelo apóstolo Paulo nas suas epístolas. Então, é interessante verificar que o apóstolo Paulo, né, como um profundo seguidor de Jesus, ele como sendo o consolidador da difusão dos ensinos de Jesus, ele levava o bom ânimo, ele levava a mensagem de orientação, de apoio a esses grupamentos todos, né, que ele fundava e inspirava, mas ele registra também nessas suas epístolas exemplos como esse, né, de emancipação parcial, que é, na verdade, sem dúvida nenhuma, um marcante depoimento sobre imortalidade, sobrevivência do espírito, identidade do espírito. Mas isso aparece depois também em outras epístolas, né? Aliás, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, nós já comentamos isso, ele deu orientações típicas de uma reunião mediúnica.
Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. E mais para frente, em outras cartas que ele escreveu, ele também fala, né, e dá orientação, inclusive a grande preocupação de Paulo de Tarso é para separar os falsos profetas, né, que também proliferavam naquela época. Então, vejam, meus amigos, esse estudo rápido que nós fizemos hoje sobre dois aspectos, né, dois detalhes, vamos assim dizer, da segunda epístola de Paulo, é muito importante. Então, quando ele diz do homem que ele conheceu, que foi arrebatado ao paraíso, ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar, então nós lembramos que é claramente o depoimento sobre um caso de emancipação parcial do espírito, que corrobora, né, ensinos e exemplos de Jesus, e que fortalece, desde aquela época, ideias de imortalidade da alma, e que ajudaram a impulsionar, direcionar a vida, agora, de missionária de Paulo de Tarso e dos primitivos cristãos. Então, essas lembranças, né, que nós fizemos sobre a segunda epístola de Paulo, elas são realmente marcantes para nós espíritas. E aí fica registrado, né, que, guardadas as devidas proporções, sem dúvida nenhuma, o apóstolo Paulo, ao fazer os seus registros e recomendações nas suas epístolas, ele foi, de certa forma, predecessor de algumas ideias que depois vieram a ser transformadas por Allan Kardec em princípios do Espiritismo. Deixamos, então, a todos vocês, amigos do Grupo Espírita Casa do Caminho de São Paulo, a nossa sugestão, né, para lermos, estudarmos esses textos à luz do Espiritismo, aprofundando nessa visão magnífica, abrangente que o Espiritismo nos oferece. E convidamos a vocês para estarmos juntos daqui a um mês para analisarmos, né, uma outra epístola do apóstolo Paulo de Tarso. O nosso muito obrigado a todos vocês pela atenção e os convidamos para uma próxima reunião daqui a um mês. E agora é chegado o momento de nossas doações, porque vibrar é doar. Doar amor pelo pensamento elevado e, assim, vibremos paz para o planeta Terra e fraternidade entre todos os povos e nações. Para todos os governantes do planeta, vibremos sabedoria, responsabilidade e amor. Vibremos sustentação para os homens de bem em suas missões em todo o planeta e, em especial, nesse momento que atravessamos, a todos os profissionais da saúde e áreas relacionadas. Muita fé e proteção espiritual a todos os brasileiros. Saúde aos enfermos do corpo e da alma. Compaixão para aqueles que ainda não estão no caminho do bem. Amparo e proteção às crianças e aos idosos. Discernimento aos jovens. Vibremos sustentação para todas as casas de oração e caridade, e em especial para a Casa do Caminho, seus trabalhadores e obras sociais. Vibremos proteção espiritual para todos aqueles que pedem ajuda para vencer suas dificuldades e para todos os necessitados que agora vêm em nossa mente, encarnados e desencarnados. Vibremos união, fé e paz espiritual para todos os núcleos familiares,
principalmente para aqueles que estão passando por dificuldades, por doenças ou perda de entes queridos. Vibremos harmonia para os nossos lares, equilíbrio e força, luz, coragem e perseverança para todos nós e que se fortaleça em nossos corações o amor do Cristo. Que assim seja, graças a Deus. E agora que nós fizemos as nossas doações, é chegado o momento de recebermos pelo passe espiritual e faremos isso compartilhando um vídeo. Vamos nos preparar para o passe espiritual. Comece a respirar profunda e calmamente pelas narinas. Inspire profundamente e solte o ar longamente. Mentalize ao inspirar que você está se preenchendo com o fluido cósmico universal. Quando soltar o ar longamente, mentalize que todas as suas tensões e preocupações estão se dissolvendo. Continue. Inspire profundamente e solte o ar longamente. Inspire profundamente e solte o ar longamente. Inspire profundamente e solte o ar longamente. Agora que já fizemos a harmonização física e emocional, vamos fazer a prece para nos ligarmos ao nosso Mestre amado. Jesus, nosso Divino Mestre, sê conosco neste momento, envolva-nos em seu amor e nos leve até o Pai através da prece que nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Agora, mentalize a figura de Jesus à sua frente e sinta seu doce e meigo envolvimento. Sinta que neste momento Ele derrama suas bênçãos sobre você, deixando-o limpo e renovado. Sinta o bem-estar que essa limpeza proporciona. Na presença de Jesus, sinta a energia divina penetrando pelo topo de sua cabeça e se espalhando por todo o seu ser. Sinta-o envolvendo você em paz, harmonia, amor, fortalecendo sua fé, sua coragem, sua ligação com seu mentor e com a espiritualidade superior. Sinta o convite de Jesus para adentrar o templo de Deus vivo que existe em você, inspirando-o a ter pensamentos positivos, alegria de viver, calma,
serenidade, lucidez, ânimo sereno, para aceitar-lhe a vontade sublime, colocando em prática seus ensinamentos. Respire profundamente, retornando e guardando em si as lições que estes momentos trouxeram. Muita paz. E assim, felizes, em paz, vamos procurar manter esse sentimento, manter essa harmonia por longo tempo conosco. Agradecemos ao Mestre Jesus, a Deus nosso Pai, aos Espíritos de Luz, em especial a Itaporã, mentor da Casa do Caminho, pela sustentação nos trabalhos no dia de hoje, e rogamos ao Mestre que esteja sempre conosco, amparando nos nossos propósitos, de nos tornarmos seres espirituais, pessoas melhores a cada dia. Rogamos ao Mestre que esteja conosco, hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. A Casa do Caminho sempre se preocupa com o bem-estar de seus irmãos. Há momentos que precisamos de amparo. Pensando nestes momentos e seguindo uma de nossas principais tarefas, que é acolher, a Casa do Caminho inicia a orientação online. Participar é fácil. Acesse www.casadocaminho.com.br. Clique no botão Orientação Online e em seguida no botão Agendar. Clique em Sem Preferência ou em qualquer um dos orientadores disponíveis. Escolha o dia e o horário e preencha o formulário com seus dados. Finalize clicando em Concordo com a política de privacidade e em seguida clique em Agendar. Pronto, agendamento realizado. No dia e horário marcado, o orientador entrará em contato com você. Conte com a gente. Agora é à distância, mas em pouco tempo será bem de perto.